Pessoal, vamos agora para a nossa aula de número 15 do curso, a aula de finalização dos princípios e garantias processuais. Continuando aqui a nossa abordagem, nós vamos observar agora o princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas. Veja bem, existe um direito derivado do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, que é o direito que a parte tem de provar aquilo que ela está alegando no processo. Então, existe a necessidade de que o Poder Judiciário garanta a possibilidade da parte produzir as provas que ela entender necessárias para conseguir provar os fatos e obter a consequência jurídica que ela pretende com aqueles fatos que ela provar. É o dever, o direito fundamental à prova. Só que esse direito fundamental à prova, ele não é ilimitado. Existe também a garantia de que provas ilícitas não podem ser utilizadas no processo. Por quê? Porque existe uma linha que vai limitar a produção de provas para que essa produção não viole os direitos e garantias fundamentais, previstos na Constituição principalmente, mas também aqueles direitos que estão previstos na legislação infraconstitucional. Quando você produz uma prova violando a proteção que a Constituição ou que a lei concede para determinada pessoa, nós estaremos diante de uma prova ilícita. Nós já observamos nas aulas anteriores que nós não podemos nem mesmo falar em uma busca pela verdade em um processo. A verdade ela tem que sempre estar entre aspas. Por quê? Porque ela é um ideal que ela nunca será alcançada dentro de um processo. Seja produzindo provas lícitas, sendo produzido provas ilícitas. A verdade não é algo alcançável de ser reproduzida em um processo judicial. Essa é uma noção que já vem sendo criticada há muito tempo, falar em verdade absoluta, por exemplo, dentro de um processo. E se você, na busca por essa verdade, entre aspas, viola outros direitos, obviamente que isso também será inaceitável. Portanto, a Constituição, no artigo 5º, ela vai colocar: são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Quando coloca no processo, apesar dessa proibição de prova ilícita ser algo mais estudado dentro do processo penal, a nossa Constituição ela não faz diferenciação de que tipo de processo a prova ilícita será utilizada. É possível utilizar prova ilícita em qualquer tipo de processo. E em qualquer tipo de processo ela será inadmissível. O juiz não pode utilizar aquela prova para formar o seu convencimento a respeito dos fatos que estão ali sendo discutidos. Então, o processo civil também tem proibição em relação à prova ilícita. Tem gente que acha que é só para o processo penal. Claro que o Código de Processo Civil de 2015, ele perdeu a oportunidade, na minha opinião, de regulamentar também as consequências de juntada de provas ilícitas dentro do processo. O que seria feito? Essa prova ela seria retirada dos autos. O que vai acontecer com ela? O Código de Processo Civil perdeu a oportunidade de regulamentar isso, como faz o Código de Processo Penal. Só que no artigo 369, ele deixa bem claro que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos. Ou seja, a parte tem o direito de prova, mas apenas em relação aos meios legais ou moralmente legítimos. Quando a gente interpreta esse artigo a contrário senso, a gente observa o quê? Se for meios ilegais ou imorais,
não é possível utilizar a prova, ainda que não especificadas nesse código, ou seja, podem ter provas que não estão previstas no código, a parte pode utilizar, desde que tenham sido obtidas por meios legais, bem como moralmente legítimos, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa influir eficazmente na convicção do juiz. Então aqui tem a palavra verdade, mas a gente sabe que essa interpretação da palavra verdade aqui, ela é feita com ressalvas, né? Uma verdade ideal, uma verdade que busca se alcançar, mas que a gente tem noção de que ela nunca será alcançada. Existe exceção a essa proibição de prova ilícita? Existe exceção, tá? Quando a prova ilícita for para beneficiar a pessoa, porque a garantia de proibir a prova ilícita é para beneficiar uma pessoa. Se a prova ilícita, ao invés de prejudicar, ela vai beneficiar, a pessoa ela pode renunciar a essa garantia e utilizar a prova ilícita em seu favor. É por isso que já é basicamente unânime de que a prova ilícita obtida, por exemplo, em um processo penal, ela pode ser utilizada para melhorar a situação do réu, absolver o réu, mas não pode ser utilizada para fins de condenação. Por quê? É uma garantia em favor do réu. Se a prova ilícita, ao invés de prejudicar, vai beneficiar, ele pode renunciar a essa garantia e aí ele ser absolvido por essa prova ilícita. Então existem exceções, tá bom? Assim como existe ampliações para abarcar essa prova ilícita, que é a teoria da árvore dos frutos envenenados, que é uma teoria norte-americana já acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, que vai dizer o seguinte: as provas derivadas de uma prova ilícita também são ilícitas. Por isso, teoria da árvore dos frutos envenenados. Se a árvore está envenenada, os frutos que ela vai dar também estarão envenenados. Se a prova principal ela estava ilícita, os frutos que essa prova principal gerou também serão considerados ilícitos. Por exemplo, a quebra de sigilo de um celular de alguém leva a encontrar uma outra prova. Uma quebra de sigilo ilícita leva a encontrar uma outra prova. Essa outra prova também estará contaminada pela ilicitude. Então hoje nós temos várias possibilidades de aplicação de prova ilícita também no processo civil. Principalmente que nós temos hoje por violação da privacidade das pessoas sem uma justificativa e autorização judicial. Então, se, por exemplo, a esposa ou o marido pega o celular um do outro, acessa, obtém algum meio de prova ali, por meio desse acesso, nós estaremos diante de uma prova ilícita. Essa prova, por exemplo, não vai poder ser utilizada numa ação de indenização por, vamos dizer assim, adultério, que não é crime mais, mas ainda viola o dever de monogamia previsto no casamento. Então, isso são provas ilícitas que não são admissíveis também dentro do processo civil. Previsão tanto na Constituição quanto no artigo 369 do Código de Processo. Apesar do artigo não estar lá aqui nas normas fundamentais, que são esses primeiros artigos que a gente está vendo no CPC, o primeiro, segundo, terceiro, etc., está previsto no corpo um pouco mais para frente, lá na parte de produção de provas do procedimento comum. O próximo princípio ou garantia que a gente vai observar é o princípio da primazia da decisão de mérito. Resolver o mérito, pessoal, para quem não sabe, é o juiz entrar na solução da lide, naquilo que foi pedido pelo autor na petição inicial, seja para julgar procedente ou improcedente, não importa, mas ele vai observar aqueles fatos que foram alegados na petição inicial, ele vai julgar aqueles fatos, vai dizer se eles foram provados, se eles não foram provados e qual consequência jurídica que se retira dessa conclusão a respeito dos fatos que foram alegados na petição inicial. Quando o juiz faz isso, a gente fala que ele está resolvendo o mérito do processo,
que é o núcleo, o cerne do processo. Ele também pode acabar com o processo sem resolver o mérito. Isso acontece quando o processo ele tem algum problema formal que não é possível corrigir, ou quando foi dada a oportunidade para a parte corrigir, ela não fez dentro do prazo assinalado pelo juiz. Aí o juiz pode extinguir o processo sem resolver o mérito. O que nós temos dentro do arcabouço, de vários artigos dentro do Código de Processo Civil, é que a nova legislação ela pretende que o juiz dê preferência, sempre que possível, para a solução de mérito do processo. Isso acontece não só porque é essencial para o exercício da jurisdição que ela resolva o mérito dos processos, mas também porque acabar com o processo sem resolver o mérito não resolve o problema. Porque quando a parte corrige os defeitos que foram assinalados pelo juiz, ela pode entrar com o processo novamente. Diferente do processo que resolve o mérito, que é abarcado pela coisa julgada material. E aí esgotaram os recursos, a gente não pode voltar a discutir aquela mesma questão novamente. Na extinção sem resolução de mérito, isso pode voltar a ser discutido. Então, o processo ele tem filho, ele tem netos, ele tem bisnetos, porque o juiz não vai resolver o mérito. Então, isso veio trazer para o CPC 2015 uma preferência clara pela resolução de mérito, pelo julgamento dos recursos. O recurso ele também não pode ser mais inadmitido sem que o desembargador, por exemplo, dê oportunidade para a parte corrigir algum defeito processual, porque resolver o mérito é prestação jurisdicional. Então, sempre deve ter preferência para esse tipo de julgamento. Entrar na solução do litígio, entrar nos fatos e observar as provas e as consequências jurídicas e resolver aquele problema que foi apresentado para o Poder Judiciário. Isso vai se manifestar em vários artigos do Código, como eu já observei. Trouxe aqui como exemplo a questão da nulidade. Veja bem, o que fala o artigo 282, parágrafo 2º? Ele fala o seguinte, ó, quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará, nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. O que significa isso? Se a nulidade beneficia o autor e o juiz vai julgar procedente a ação, para que ele vai declarar nulidade se ele já vai resolver o mérito favorável para aquela parte? Então é melhor ele resolver o mérito do que não resolver o mérito. Porque o mérito faz coisa julgada material. Não dá para rediscutir isso novamente. Se a nulidade vai beneficiar o réu, mas ele vai julgar improcedente a ação, então é melhor que ele julgue improcedente a ação do que decrete nulidade, porque ele vai estar resolvendo o mérito, o autor não vai poder renovar essa ação posteriormente. Então o artigo 282 está falando, se tem nulidade, a regra é que o juiz vai decretar, né? Se tiver prejuízo, se tiver alguma coisa, mas se for beneficiar, o que vai acontecer? Ele não precisa decretar, ele pode julgar em benefício daquela parte que a nulidade aproveitaria. Então o artigo 282, parágrafo 2º, ele é um dos exemplos. Nós temos outros no Código, como o artigo que manda o desembargador intimar a parte para corrigir algum defeito no prazo de 5 dias, né? O artigo que fala da emenda da inicial, ou seja, o juiz não pode extinguir o processo sem resolver o mérito antes de oportunizar que o autor ele altere a petição inicial, adequando essa petição inicial, corrigindo os erros da petição inicial. São vários artigos que se apresentam aí, que trazem esse princípio ao longo do Código de Processo Civil. O outro princípio que nós temos também é o do autorregramento da vontade no processo. Aqui é uma possibilidade que o Código de 2015 trouxe, ou melhor, ampliou, porque já existia um pouco disso no Código de 73,
mas o 2015 ele fez uma ampliação bastante substancial, bastante importante, e que vai dizer que as partes elas assumem um papel mais central dentro do processo. Nós já vimos que o processo hoje ele é policêntrico, ele não está sentado só na figura autoritária do juiz, mas você tem um compartilhamento de deveres e direitos entre os sujeitos processuais. E a autorregulamento da vontade no processo vem permitir justamente essa quebra de centralidade, permitindo que as partes elas possam decidir sobre determinados andamentos processuais, não só de acordos que possam resolver o mérito do processo, como são aqueles acordos que, tô cobrando uma dívida de 50 mil, você vai me pagar em 10 de 5 mil. Esse acordo ele resolve o mérito do processo, resolve o processo. Mas hoje nós podemos fazer também negócios jurídicos que tratam só de questão processual. Não trata do mérito do processo, mas apenas de questões processuais. Como, por exemplo, questão de prazo, renúncia a recursos de forma prévia. Ambas as partes elas vão negociar e falar assim, ninguém vai recorrer. O que o juiz de primeira instância decidir na sentença, decidido, nós vamos aqui renunciar previamente aos recursos cabíveis. As partes podem fazer isso? Podem fazer. Não está resolvendo o mérito, não está dizendo quem está certo, quem está errado, quem vai ter que pagar o quê para alguém, mas está decidindo sobre questões que são meramente processuais. Então, além dos negócios jurídicos processuais típicos, ou seja, aqueles que têm previsão expressa no código, como o foro de eleição, que a gente vai ver na parte de competência, que o foro de eleição ele traz a possibilidade das partes escolherem a comarca territorial em que aquele contrato vai ser discutido em caso de algum problema, renúncia ao prazo, que está no artigo 225, suspensão do processo, que está no 303, inciso 2, além desses que são negócios previstos expressamente, o código ele tem uma cláusula geral no artigo 190 que permite que outros negócios jurídicos processuais, que o autorregulamento da vontade das partes possa ser aplicado dentro do processo. Ele vai dizer basicamente o seguinte: versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, ou seja, não pode ser qualquer direito, tem alguns que não pode, mas se admitir autocomposição, se admitir acordo, é lícito às partes plenamente capazes, ou seja, que estejam ali, acima da maioridade, 18 anos, estipular mudanças no procedimento para ajustá-los à especificidade da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. Ou seja, você pode negociar sobre ônus, poderes e deveres antes de começar o processo, no contrato lá você já faz negociação processual, ou até mesmo durante o andamento do processo, as partes se reúnem e chegam a algum tipo de acordo processual. Então, essa é uma ampliação muito grande que o Código de 2015 fez, essa previsão de cláusula geral. Eleição de foro, renúncia de prazo, suspensão de processo já existia antes. A inovação mesmo foi essa cláusula geral do artigo 190, que permite essa negociação e a inserção do autorregulamento da vontade como princípio dentro do Código de Processo Civil. Nós temos também a questão da regra da inércia jurisdicional. O que essa regra traz como norma fundamental? Que a jurisdição ela é inerte, ou seja, você tem que provocar o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário possa analisar um conflito de interesses. O Poder Judiciário ele não pode abrir processos de ofício sem uma provocação de um autor que vai iniciar um processo judicial por meio de uma petição inicial. Por quê? Porque se o juiz, o julgador, ele pudesse iniciar processo judicial ele mesmo de ofício, o que iria acontecer? Ele poderia quebrar sua imparcialidade porque ele
Por que ele vai abrir o processo de uma pessoa e não vai abrir o processo de outra? Ele está tendo algum interesse naquela causa? Então, para preservar a imparcialidade, é preciso que a jurisdição ela seja inerte, ela só vai agir quando provocada. Agora, a gente não pode confundir o andamento do processo que o juiz faz de ofício com o início do processo. Depois que o processo é iniciado, o juiz ele pode, sim, determinar o andamento do processo sem provocação. Chegou uma contestação, automaticamente ele manda impugnar. Chegou um documento, automaticamente ele manda ouvir a outra parte sobre aquele documento que foi juntado no processo. Isso a gente chama de impulso oficial. Inclusive, se esse andamento do processo depender da prática de um ato pelo autor, por exemplo, se o autor não pratica, o juiz pode extinguir o processo por abandono. Então, o impulso oficial, ele é esse andamento, mas ele só pode acontecer após o início do processo. Sem que uma parte inicie o processo, ele não pode fazer isso. E para a gente terminar aqui essa parte de normas fundamentais do Código de Processo Civil, nós vamos partir para a ordem de preferência. A ordem de preferência, pessoal, foi uma inserção no Código de Processo Civil, no artigo 12, que, para dar um tratamento isonômico igual para os processos, determinou que o julgador, ao invés dele escolher qual processo que ele iria analisar para dar uma decisão interlocutória ou uma sentença primeiro, ele deveria necessariamente observar uma ordem de conclusão desses processos para ir analisando o processo por ordem de conclusão e não por uma opção de julgar determinados tipos de processo primeiro, deixar outros para depois e assim por diante. Só que o que aconteceu no Código de Processo Civil de 2015? Ele foi publicado em março de 2015 e ele tinha uma redação que dizia que o juiz deveria observar a ordem cronológica dos processos. Só que no período de vacatio legis, ou seja, entre a sua publicação e um ano de vacatio legis que ele tinha para entrar em vigor, ele teve uma modificação pela Lei 13.256, que foi no início de 2016, que alterou esse dever e colocou a palavra preferencialmente. Então o juiz não deveria mais seguir a ordem cronológica, mas preferencialmente seguir a ordem cronológica. Na minha opinião, foi algo muito ruim essa alteração. Foi algo exigido, basicamente costurado pelo Poder Judiciário, assim como foi a análise dos recursos especiais, que essa lei também alterou, porque tiraria ali um pouco da autonomia do juiz em relação a essa questão do julgamento. Na minha opinião, não foi boa essa alteração, por quê? Porque quando você tira a palavra deve e coloca preferencialmente, você tira o comando de obrigatoriedade. Então você não tem mais aquela obrigatoriedade. O que é preferencial? É opcional. Não é nem obrigatório nem proibido, é algo opcional, é algo facultativo. Esse é o significado da palavra preferencial. Então acabou que essa alteração deixou muito, e a prática demonstrou isso também, deixou praticamente esse artigo 12 aqui como de figuração, porque a sua aplicação prática ela tem sido muito pequena, para não dizer praticamente inexistente, porque como é preferencial, ninguém fiscaliza se essa ordem está sendo seguida realmente preferencialmente ou não, porque se você é advogado e você vai fiscalizar isso e pede que o seu processo seja julgado por ordem de conclusão, o juiz vai simplesmente alegar, o código não manda analisar o seu processo por ordem de conclusão. Ele fala que preferencialmente eu vou analisar, então se é preferência minha, eu não estou querendo analisar porque eu estou dando prioridade para uma outra coisa e aí eu não sou obrigado. Então não faz efeito prático nenhum pedir a aplicação disso numa secretaria, numa vara civil, etc. Então praticamente deixou o artigo 12
de aplicação diminuta ou praticamente inexistente. Mas ele continua ali e a gente vai fazer essa análise. Então ele coloca aqui no caput: os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão, tá ok? Então, nesse tipo de situação aqui, deve seguir preferencialmente a ordem de conclusão para caso de sentença ou acórdão. E mais para frente, o artigo vai colocar: estão excluídos da regra do caput, ou seja, além de ser preferencial, ainda tem um monte de exceção. As sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido. O julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos. Isso aqui é quando você tem um julgamento de caso repetitivo, que você tem um julgamento lá no tribunal que vai aplicar para todos os processos. Então o juiz ele poderia sair fora da ordem de conclusão para pegar esses processos que estão parados aguardando esse julgamento de casos repetitivos e julgar eles na frente. O julgamento de recursos repetitivos ou de incidente de resolução de demandas repetitivas, o que está basicamente incluído aqui em cima. O 4, as decisões proferidas com base nos artigos 485 e 932, o julgamento de embargo de declaração, o julgamento de agravo interno, as preferências legais e metas estabelecidas pelo CNJ. Então, preferência legal idoso, e método do CNJ, de vez em quando o CNJ ele faz essas metas para julgar processos que são mais antigos e eles vão ter uma preferência maior. E os processos criminais nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal. Aqui são para aquelas varas que são varas únicas, que acumulam competência civil e penal ao mesmo tempo. A competência penal ela não se enquadra nessa ordem de preferência aqui. Sendo réu preso ou não, ela não vai entrar. 9. A causa que exige urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada, ou seja, casos urgentes. Mas, como eu disse para vocês, essa questão aqui já admitia várias exceções, as exceções aqui já admitia, mas com a queda da palavra deve para mudar para preferencial, isso aqui, se é exceção, se não é, a ordem é meramente preferencial, tá bom? E aí ele vai completar aqui, após a elaboração de lista própria, respeitar-se a ordem cronológica das conclusões entre as preferências legais, ou seja, entre os idosos. Tem que respeitar, por exemplo, o processo daquele que chegou primeiro. Após a inclusão do processo na lista do que trata o parágrafo 1º, requerimento formulado pela parte não altera a ordem cronológica para a decisão. Ou seja, se o processo está concluído, você faz algum pedido, isso não vai colocar ele no final da fila, é o que está dizendo o parágrafo 4º. Decidido o requerimento previsto no parágrafo 4º, o processo retornará à mesma posição em que anteriormente se encontrava na lista. E parágrafo 6º, ocupará o primeiro lugar na lista previsto no parágrafo 1º, ou conforme o caso no parágrafo 3º, o processo que tiver sua sentença ou acordo anulado e se enquadrar nas hipóteses do artigo 1040, inciso 2, ou seja, se já teve uma sentença e um acórdão foi lá e anulou, quando esse processo voltar à primeira instância, ele vai estar ali no primeiro lugar para ser julgado. A vista que já foi julgado uma vez, mas essa vez que ele foi julgado foi anulada por um tribunal de hierarquia, de segunda instância, para que teve anulação daquela sentença, por exemplo. O artigo 12, ele vai falar isso, e encerra aqui. Encerra também as normas fundamentais. Nessa aula nós terminamos um dos 3 institutos fundamentais da disciplina de processo, que é a parte de processo. Nós vimos o conceito histórico, questões de aplicação territorial e os seus princípios. Na aula de número 16 a gente vai para o 2º instituto fundamental, que é a jurisdição, seguido do seu desdobramento, que é a competência, e depois, ao final do curso, nós abordaremos o 3º instituto, que é o Instituto da Ação, com seus desdobramentos também no Código de Processo Civil. Até a próxima aula, até mais, tchau, tchau!